Como tem várias pessoas me mandando mensagem perguntando o que é que eu acho sobre a segurança da estrutura agora desse prédio que eu compartilhei, que está passando por esse incêndio, achei interessante vir aqui e preparar esse vídeo para tentar explicar. Já antecipando que qualquer tipo de conclusão de maneira precoce é impossível de fazer, tá? Mas é interessante vir aqui explicar como funciona as características de uma estrutura de concreto armado. Vamos lá, o que é o concreto armado? O concreto armado, ele é uma estrutura mista. Nós temos ali aquele corpo de concreto, mais a armadura de aço que está por dentro dele. E esses materiais, quando eles estão expostos ao fogo, a alta temperatura, eles se comportam de maneira totalmente diferente. Então vamos falar primeiramente sobre o concreto. O concreto ele tem uma alta resistividade ao fogo, a altas temperaturas, tá? E ele não conduz, é um péssimo condutor térmico por causa das suas características de porosidade e entre outras, né? E com isso ele consegue chegar, né, a temperatura do concreto consegue chegar até 300, 400 graus Celsius sem sofrer praticamente nada, nenhum tipo de dano à sua estrutura. Ele continua praticamente com a mesma resistência. Então, isso não é nenhum problema para o concreto. Mesmo que o fogo ele esteja numa temperatura muito elevada, como o concreto ele é um baixo condutor, para ele conseguir chegar a essa temperatura de 300, 400 graus, demora muito, ele tem que ter uma exposição muito grande. Diferente do aço. O aço ele tem uma condutividade térmica que pode chegar a 4.000 vezes maior do que a condutividade térmica do concreto. Então aí sim nós temos uma preocupação, né? E nesse caso, o interessante é avaliar o cobrimento dessa armadura. Como é que está o cobrimento desse concreto, né? Essa proteção que o concreto está dando para essa armadura que está dentro dele. E aí sim, essa armação ela pode vir a perder resistência, tá? Mas dependendo desse cobrimento que tem na estrutura, vai demorar muito também para que esse aço ele possa vir a ser atingido pela temperatura do fogo. Tá? E o que pode acontecer no final? Vamos lá, Jaime. Finalizou, os bombeiros conseguiram conter o fogo e agora o que fazer? Depois a gente precisa fazer uma análise, uma perícia para saber mais ou menos a que temperatura o concreto chegou, né? E o concreto ele nos dá algumas características com relação a isso, tá? Ele muda a sua coloração, tá certo? Então assim, quando ele chega a aproximadamente 300 graus, até 200 graus, ele permanece com a sua característica de cor acinzentada. Então, quando finalizar um incêndio, né, vai haver uma lavagem dessa estrutura, e se ele permaneceu com essa sua característica acinzentado, então a gente, no máximo, a gente consegue afirmar que no máximo chegou ali a 200 graus Celsius. Se ele começou a ter uma coloração rosada, então ele passou, né, dessa temperatura, chegando lá a 400, 600 graus, tá? E passando já para a coloração amarelada e com algumas fissuras, a gente sabe que ele chegou já aí próximo dos 800 a 1.000 graus Celsius. Tá? Então essa análise pós-evento ela é muito importante. É feita a lavagem de toda a estrutura para tirar aquela foligem, aquela mancha preta, e depois disso começa a ser analisada realmente a característica do concreto. Lógico que aí também tem alguns outros tipos de ensaios que são feitos, com ultrassom, com extração de corpo de prova para saber levar para o laboratório para poder saber a resistência e outros tipos de ensaios que serão indicados dependendo da ocasião, ok? Então assim, para uma estrutura de concreto armado vir a colapsar ou ter a sua estrutura condenada, realmente é muito difícil mesmo. O concreto armado ele tem uma característica com relação à sua autoproteção contra eventos, né, de incêndio muito boas, né, e é muito fácil também
fazer algum tipo de reforço, dependendo do grau de exposição que esse concreto armado ele foi colocado, ok?